Olá, estudante! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, engenheiro e engenheiro, ao nosso 6º encontro da disciplina de Projeto Arquitetônico, simplesmente a melhor disciplina de todas. Babies, antes da gente partir aí para a nossa 6ª aula, hora dos recadinhos do coração. Então lembrando que estamos na semana 6, e isso significa que a atividade de estudos número 2 está aberta, está acontecendo, e você vai conseguir entregá-la no seu estúdio resolvida até quarta-feira da semana que vem, ou seja, quarta-feira da semana 7. Lembrando que a atividade de estudos número 2 são questões objetivas, né? Questões de marcar ali, de você escolher a opção correta, e a gente está abarcando todo o conteúdo que nós vimos tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, tá bom? Caso você ainda não tenha começado, é hora de começar, beleza? O seguro morreu de velho. Todo ponto conta, não deixa para a última hora, principalmente na hora de você postar, né? Porque sempre dá algum problema, então a gente vai se garantir, tudo bem? Para a gente não ser pego ou pega aí de surpresa, tá bom? Bom, na aula passada a gente começou a ver um tema muito legal, né? Muito curioso, que é a questão dos acessos das nossas edificações, tudo bem? Os acessos horizontais, os acessos verticais, a gente falou sobre largura de corredor, depois a gente percebeu, né? A gente aprendeu a calcular tanto rampa quanto calcular escada. Eu esqueci, tá? Não é que eu esqueci, eu escolhi não comentar, não mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo de escadas circulares, ou rampas circulares. Rampa não tem lá muito mistério. Ao invés do patamar ser reto, ele vai ser circular, ele vai ter um raio de giro. Mas ele vai continuar seguindo as mesmas normas impostas pela NBR 9050, ele vai continuar sendo dividido nas mesmas quantidades de patamares. A única coisa que vai mudar é essa dificuldade que a gente tem de fazer a circunferência, né? De fazer a curva. A mesma coisa serve para quando a gente for fazer escadas circulares. Gente, eu já adianto para vocês. Fazer escadas circulares é um trabalho que nem Hércules toparia. Sísifo pulou fora, Hércules não quer, Homero muito menos. É difícil fazer escadas circulares, tá? Por quê? O degrau da escada circular, ele varia a pisada. Então, tem perto do pilar central, onde está apoiado os degraus da sua escada circular, deve ter uma largura mínima. E lá no final, né, quanto mais distante estiver o seu degrau, a pisada, né, estiver distante ali do pilar central da sua escada circular, mais larga fica este degrau, mais largo fica este degrau. E também tem larguras máximas. Então, você fazer uma escada circular dá um certo trabalho. Até mesmo porque, lembra, se tem uma escada na sua edificação, você vai ter que fazer um corte nessa escada. Todas as vezes que tem escada na sua edificação, tem que ter corte. Não tem como fugir disso. É um detalhe construtivo assim, ó, extremamente importante. Então você vai ter que cortar essa escada circular. Então, imagina você passando a escada circular, você tem que cortar ela. Parte vai aparecer em corte, parte vai aparecer em vista na sua escada circular. Dá um trabalho muito grande, tá? Mas o livro de vocês traz, né, como que as medidas mínimas que a gente tem que fazer isso. Lembrando que a aula ao vivo não exclui a necessidade que vocês têm de ler o nosso material. Tá? Eu parto sempre da premissa de que vocês leem o nosso material. Aí eu consigo puxar vocês para cima. Tudo bem? Então agora vamos lá. Agora sim, vamos começar o nosso 6º capítulo, que falaremos sobre coberturas. Tá? Chegou o grande momento aí de falarmos das coberturas das nossas edificações, dos nossos projetos. E o livro de vocês, mais uma vez, vai dividir este capítulo em 5 subseções, onde nós vamos falar sobre tipos de coberturas, tipos de telhados, e nós vamos perceber que telhado é um tipo de cobertura, tá? Telhado e cobertura são coisas diferentes. Telhado é um tipo de cobertura, tá bom? Quais são os elementos que constituem um telhado? Dimensão e representação de telhados e coberturas verdes. Beleza? Bom, bebês, vamos atacar pela primeira subseção, tipos de coberturas. Basicamente, a gente tem que definir, né? O que vem a ser uma cobertura? A cobertura, pessoal, trata da parte superior da nossa edificação, do nosso edifício. E qual que é o grande objetivo? A gente projeta uma cobertura para que a gente possa se proteger das intempéries, sol, chuva, vento, neve, também proporcionar conforto térmico e acústico para a edificação. Pessoal, isso aqui acontece desde que o homem é homem. A primeira das artes, como havia dito nas aulas anteriores, é a arquitetura, é a construção.
Porque o homem, primeiro, procurou um abrigo para se proteger das intempéries. Ele procurou um abrigo para se proteger do sol em excesso, da chuva, da tempestade e, em alguns lugares, até mesmo da neve. A cobertura é um dos símbolos máximos da existência do homem, da proteção do homem da vida nômade, por assim dizer. Da vida nômade não, da vida não nômade, tá bom? Então, cobertura aí vem, ó, fazemos cobertura desde sempre, tá bom? Bom, vocês vão perceber que nós podemos dividir as coberturas em dois grandes grupos. Nós temos aquelas coberturas que são as coberturas planas, que constituem quem? Ó, lajes, que essas lajes podem ser planas ou inclinadas, e os telhados, planos ou também inclinados. Então, uma cobertura plana pode ser uma laje ou pode ser um telhado. Essa laje ou este telhado podem ser planos ou inclinados. Quando eu digo uma laje plana, pessoal, é uma laje que não é que ela vai ter inclinação de 0%, ela vai ter que ter uma inclinação mínima, nem que seja uma inclinação aí de no mínimo 2%, mas toda laje ou todo telhado que é plano, ele tem uma inclinação muito pequena, a ponto de, na hora que você olha assim a olho nu, parece que é plano, mas de fato não é plano, tá? Não é 100% plano, tem uma leve inclinação. E as coberturas também se dividem em um outro grande grupo, que é o grupo das coberturas curvas, cúpulas, abóbadas e cascas. Eu vou mostrar para vocês, toda a nossa aula será pautada nessa aqui, ó, a gente fala mais de coberturas planas. Toda a aula, a aula de hoje, né, perdão, ela vai ser pautada no cálculo, dimensionamento e estruturação de coberturas planas. Por isso que eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o que são coberturas curvas e onde a gente mais utiliza esse tipo de cobertura. Olha lá, vamos ver uma cúpula. Essa aqui, pessoal, é a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore, tá? Lá em Florença, feita no século XVII. Essa cúpula foi a maior cúpula, se não me engano, ela tem 18 metros de raio, se não me falha a memória, tá? Eu não lembro ao certo o raio dessa cúpula. E revolucionou a Idade Média. Mesmo que, Idade Média não, né? Já é final da Idade Média, ali, a gente já está no Renascimento. É que a estrutura dela é uma estrutura gótica, mas a maneira como ela foi construída é gótica. Mas ela foi feita no período renascentista na Itália, tá bom? Então é século XVII, mas a maneira como a gente arma ela é através de um esquema que eles faziam muito no gótico. Isso aqui, pessoal, vocês vão perceber que o uso da cúpula ele é extremamente utilizado para igrejas, principalmente as igrejas de cunho católico, tá? Tanto do estilo românico, quanto do estilo aí um pouco mais gótico, mas muito mais lá no estilo renascentista, a gente vai fazer grandes cúpulas, que é a demonstração da ascensão do homem em direção ao divino e tudo mais, tá? Então a gente usa bastante cúpula aí na arquitetura religiosa, principalmente a arquitetura religiosa aí do século XVII para frente. Tá? Não é que antes a gente não fazia, fazíamos sim cúpulas, só que nós não tínhamos toda a técnica, todo o domínio dos materiais e produção de materiais que garantissem para a gente a estabilidade dessa cúpula. Até a gente chegar nessa cúpula aqui que vocês estão vendo, que hoje é o marco da cidade de Florença, digita aí no Google, Florença, Itália, vai aparecer essa imagem aqui para você, tá? Antes da gente conseguir isso daqui, muitos acidentes aconteceram, muitas cúpulas desabaram até que a gente chegasse nesse ponto perfeito, tá bom? Muito interessante isso aqui. Tá? Mas isso aqui, a história da cúpula, a maneira como ela é arranjada, como a gente fecha a chave da cúpula, tá? Isso aí fica em cargo dos arquitetos. Lá na faculdade de arquitetura, nós estudamos isso aí à exaustão, né? Esse sistema construtivo, mas nada impede que vocês também procurem e se informem sobre isso. É uma história muito legal da cúpula da Santa Maria del Fiore. Aqui nós temos um exemplo de casca. Quem usou muito casca, pessoal, foi o nosso grande arquiteto, Oscar Niemeyer. Perdão, tá? Eu ia falar professor doutor, gente, olha só, tô bem das cabeças hoje. Nessa imagem, pessoal, vocês estão vendo a igreja de São Francisco de Assis, lá no Complexo da Pampulha, na cidade de Belo Horizonte, uma das cidades que eu mais gosto no mundo. Um beijão aí pra galera de BH. Observe que a casca nada mais é do que a manipulação de um plano. Eu peguei um plano e o dobrei, eu o curvei em vários pontos, tá? Então, basicamente é assim que o mestre Niemeyer faz, olha. E qual que é a diferença da casca para a cúpula? A casca, literalmente, é isso aqui, ó. Essa partezinha que a gente está vendo, como se fosse a casca do ovo de chocolate. Então, isso é uma casca. Claro que nesse caso a gente faz de concreto,
tá? O mestre Niemeyer, ele faz muita casca também no complexo do Ibirapuera e em Brasília, tá? Basicamente são cascas, ok? Existem até algumas cascas, pessoal, que são de argamassa armada. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com concreto armado, mas existem cascas que são feitas de argamassa armada, simplesmente argamassa com um arranjo estrutural ali dentro. É claro que a argamassa armada, ela é aplicada em outras condições. Ela não garante a mesma estabilidade, nem as mesmas condições térmicas para edificação que o concreto armado, tá? Porque é argamassa, beleza? Mas saibam que existe tanto o concreto armado dessa maneira em forma de casca, quanto a argamassa armada, beleza? Aqui isso vai permitir a gente maior plasticidade, maior trabalho de volumetria, por assim dizer. Mas é preciso que se estabeleçam daí os casos diferentes onde usar cada uma dessas técnicas, tá? Bom, em frente agora vamos falar sobre telhados, porque basicamente essa nossa aula é para que vocês possam aprender a trabalhar telhado. Olha lá, o que é um telhado? Telhado é um dos tipos de cobertura, tá? Na verdade, um telhado é uma associação de planos inclinados. Isso é um telhado. Ah, professor, mas as casas que têm platibanda, elas não têm telhado. Só tem duas condições. Ou essa platibanda está escondendo o seu telhado, e o que é platibanda? É um murinho que a gente sobe na frente do telhado. Então tem o telhado, a gente sobe o murinho na frente do telhado para que você não veja o telhado. Esse murinho que esconde o telhado, a gente chama isso de platibanda. Então, se você está vendo a platibanda, tem duas opções. Ou o telhado está escondido pela platibanda, ou atrás da platibanda você tem um terraço. Você tem uma laje com grama ali dentro. Então você tem uma laje, uma cobertura verde, tá? Cobertura verde não é telhado. Telhado é um plano inclinado, uma superfície inclinada que vai, e a associação de superfícies inclinadas que vai constituir a sua cobertura, tá? Então olha lá no nosso slide. As superfícies planas são as mais comumente utilizadas na construção civil, principalmente no uso residencial. Por quê? Porque é mais fácil de trabalhar do que a superfície curva, é mais fácil de calcular. Inclusive a questão dos esforços, né? Quando a gente tem uma superfície curva, pensa assim num arco, ó. Joga lá no slide que eu vou desenhar, acho mais fácil eu desenhar, produção, fazendo um favor. Por que é tão difícil trabalhar assim com a superfície curva? Quando a gente tem uma superfície curva, por exemplo, uma abóbada assim, ó. Tá? Toda força que a gente exerce no centro dessa abóbada tende a abrir essa superfície curva, tá? Então, ó, tem um arco aqui, tá vendo? Ó, o meu arco. Toda força que eu exerço sobre esse arco tende a fazê-lo abrir. Tanto que vocês podem até perceber que vários telhados que são assim em forma de cobertura, de forma arredondada, a gente passa um tirante metálico assim, ó, de fora a fora. Para que serve esse tirante metálico? Aquele tirante metálico, ele faz isso aqui, ó. Ele puxa as perninhas do meu arco para dentro. Ou seja, o peso tende a abrir ele, mas o tirante tende a anular essas forças de abertura aqui, ó, mantendo o meu arco fechadinho, tá bom? Por isso que vocês podem reparar, todo lugar assim que tem uma certa cobertura arredondada tem um tirante metálico puxando ele. Mas vamos voltar a falar de telhado, ó. Superfícies planas, mais comumente utilizadas na construção civil, devido à sua facilidade, tá? Principalmente aí nas construções residenciais. E dos tipos de superfície plana, né, de cobertura de superfícies planas, a mais comum é a de telhado, que é o que nós vamos trabalhar aí com mais propriedade hoje. Como eu havia dito, telhado é uma associação de planos inclinados recobertos com telhas. É isso que faz o telhado ser telhado. Ele é um plano inclinado que está recoberto com um material, a telha. Essa telha, pessoal, ela pode ser de diversos tipos, ou seja, ela pode ter diversos materiais. E a gente já vai ver quais são esses materiais. Tem telha cerâmica, de madeira, de ardosa, de plástico, de PVC, metálica, uma infinidade de materiais do qual a sua telha pode ser feita. Mas isso que constitui um telhado. É uma superfície inclinada, coberta por uma telha, beleza? Qual o objetivo? Que a gente possa pegar a água da chuva e direcioná-la. Primeiro, né, dois objetivos. Impedir que essa água da chuva entre na nossa residência, né, infiltre pela nossa residência. Outro objetivo, proteger em relação à insolação, proteger do sol. E terceiro objetivo,
fazer com que essa água que antes cairia dentro da nossa edificação, ela seja conduzida ou para um reservatório, para que você possa depois utilizar essa água da chuva, ou para que você possa devolvê-la ao solo, tá? Ou devolvê-la aí para o corpo aquático mais próximo da sua residência, ou mais próximo ali onde seu município joga a água da chuva a partir da coleta pelas bocas de lobo. Tá bom? Então, telhado extremamente importante. Vamos ver quais são os tipos de telhado agora. Primeiramente, pessoal, sabe essa superfície plana que está sendo recoberta pela telha? Nós chamamos essa superfície plana, por onde a água da chuva bate e escoa, nós chamamos isso de água, tá? Então você fala assim, a minha casa tem duas águas. Significa que a sua casa vai ter dois planos inclinados, onde a água da chuva bate e escoa, ó, tá bom? O telhado vai possuir, no mínimo, uma água. Professor, tem telhado de uma água só? Tem. E quanto maior o número de águas, mais complexo fica esse seu telhado, tá? Então a gente tem telhados de 1, 2, 3, 8, 14, 25 águas. Telhados extremamente complexos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, ó. Do lado esquerdo, no canto superior, vocês estão vendo um telhado de uma água. De frente, pessoal, é assim que você vê, ó. É um pano ou plano inclinado, recoberto de telha, que nesse caso é uma telha cerâmica. Na hora que você olha de lado, ele é assim, ó. Então a gente tem casas de uma água, né? Ó, se a gente passa assim na rua e vê a casa assim, ó. Aí tem a porta, tem a janela, tá? E aqui, ó, tem as telhas que estão recobrindo, vendo? Beleza? Isso é um telhado de uma água. Só tem um plano por onde a água escoa. A água só tem um caminho, ela bate aqui, ó, ela só anda por esse caminho. E um telhado de duas águas, que é muito famoso, né? Quando a gente vai desenhar a casa, quando a gente é criança, o nosso arquétipo de casa, que é aquela ideia prima de casa, é um telhado de duas águas, ó. Tá vendo? Então significa que, ó, isso aqui é uma vista de cima, ó. A água da chuva, quando cai em cima desse telhado, ela encontra dois caminhos para que ela possa percolar, para que ela possa escoar. Tanto do lado direito quanto esquerdo, né? Ou ela vai escoar por aqui, ou ela vai escoar por aqui. Por isso a gente diz água. Olha esse meu telhado. Esse telhado, pessoal, possui 6 águas. Olha que legal. Vamos contar essas águas, ó. Primeiro a gente tem esse grande pano aqui, ó. Esse pano aqui, ó. Essa é uma das águas. Tá vendo que a água, em qualquer ponto que ela caia nesse meu primeiro pano, ela vai escoar nessa direção, ó. Na direção da inclinação. Temos o segundo pano lá atrás, ó, que é o segundo pano desse meu telhado. O terceiro. O quarto, ó, o quarto aqui, ó. E lá na entrada eu ainda tenho mais duas, ó. Tenho mais esse aqui e esse aqui. Vamos indicar para onde corre a água? Isso é importante, tá? Quando você for fazer projeto de cobertura, lembra que a gente sempre diz, né? Ó, quando você for fazer um projeto de cobertura, desenhar isso aqui visto de cima, você precisa indicar em cada um dos planos a setinha mostrando para onde está escoando a água, a inclinação em porcentagem e o material de que é feito. O que isso significa? Significa aqui, por exemplo, ó, eu faria assim, ó. Eu pegaria, aqui ó, desenharia o meu telhado, eu ia colocar uma setinha para cá, uma setinha para cá. Daí eu ia escrever aqui assim, ó, inclinação, 35%. Material, cerâmico. Tá? É sempre assim, tem que aparecer no projeto de cobertura, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente desenharia uma seta para cá, uma seta para lá, né, que a água está caindo para lá. Aqui a setinha apontando para lá, apontando para lá, apontando para cá e apontando para cá. Professor, a água, a setinha, ela sempre vai apontar para baixo? Ela sempre vai apontar para a borda externa do meu telhado? Não. Vou fazer um desenho aqui, ó, e vocês vão entender que existe uma outra opção. Quer ver? Olha lá. Vamos supor agora que o meu telhado seja de duas águas, tá? Ó, vou supor assim, ó. Tem um telhado aqui de duas águas, ó.
Desenhando. Gente, dá um desconto, tá? Desenhar aqui assim nessa televisão é um pouco difícil. Agora, ó, em vez da gente apontar as setinhas para fora, eu vou apontar a setinha para dentro, ó. Sabe o que isso significa? Que esse meu telhado, quando a água cair, toda a água que cai vai ser direcionada para o meio dele. Muito provavelmente, obrigatoriamente, eu vou ter que pôr uma calha aqui no meio. Por quê? Toda a água está escoando para o meio, está escoando aqui para o centro, ó. E eu preciso fazer essa água embora. Como que eu faço essa água embora? Por meio de calha. Se você olha de frente, seu telhado está fazendo assim, ó. A casa, ó, só a portinha. Seu telhado está fazendo assim, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui significa que o seu telhado está fazendo isso, ó. Tá todo mundo escoando aqui, ó, para esse meiozinho. E aqui nesse meiozinho vai uma calha. Esse tipo de telhado de duas águas, que a água foge para o centro do seu telhado, gente, a gente chama isso de telhado borboleta, tá? Porque ele fica assim, ó, parece uma borboleta. Tá? Esse tipo de telhado que a gente chama de telhado borboleta, tá bom? Quais são as partes que constituem o nosso telhado? Vocês vão perceber que existem várias partes que constituem o nosso telhado e é impossível que vocês saibam o nome dessas partes. Olha lá no nosso slide. O ponto, a linha mais alta do seu telhado, a linha mais alta que tem os pontos nessa linha são os pontos que estão mais altos no seu telhado. Isso a gente chama de cumeira. Tá bom? Então aqui, ó a nossa cumeira aqui, ó. Tá? Onde a linha, os pontos são mais altos. Tudo bem? Aqui também, ó. Nessa parte do meu telhado, esse é o ponto mais alto, ó. Então aqui eu também tenho uma cumeira. Basicamente ali o encontro é quando a gente tiver encontro de panos do meu telhado que estão à mesma altura. Então, por exemplo, ó, esse pano com esse pano, mais fácil desenhar aqui, né, ó. Esse pano e esse pano, eles se encontram, ai, ficou parecendo um pinto, gente, desculpa. Eles se encontram aqui, ó, e todos esses pontos estão à mesma altura. E, coincidentemente, é a altura mais alta. Isso aqui é uma cumeira, tá bom? Nesses outros pontos aqui, ó, que esses planos estão se encontrando, mas que a altura desses pontos está variando, eu chamo esses pontos de espigão ou de rincão. Eu posso chamar de espigão ou rincão, tá? Também existe esse nome. Espigão ou rincão, tá bom? E eu tenho a calha. A calha é exatamente o inverso do espigão. Ao invés da água, o espigão ele divide a água, né? A água cai para cá, a água cai para cá. A calha coleta a sua água. Então a calha ela não divide a água, ela coleta. Deixa eu apagar aqui esse desenho, que eu fiz uma baguncinha aqui. Ó. Nesse meu desenho, aqui ó, nesse meu 3D, onde é que tá ali a minha calha? Aqui, ó. A minha calha tá aqui, ó. Consegue visualizar? A água parte dessa água, desse telhado, vai escoar para cá, e desse pano vai escoar para cá. Então ele precisa ter uma calha que colete toda essa água que está confluindo para aqueles pontos. Tá? Então basicamente são essas partes aí. Calha, cumeira, espigão, ou também chamado de rincão. Tem uma parte do nosso telhado, na verdade da nossa residência, que é o mistério da fé. Nunca souberam me responder essa pergunta. Se vocês souberem, me respondam. Quando você desenha a casa assim, ó, pensa nessa casa vista de frente. Tá? Então tem aqui ó, o telhado, né? Telhado de duas águas normal. Esse triângulo aqui, ó, feito pelo telhado de duas águas que fica de frente, a gente chama esse triângulo aqui de oitão. Tá? Então tem a sua casa aqui, ó, a portinha tá aqui, papapá, o telhado de duas águas. Esse triângulo aqui, ó, formado por esse telhado de duas águas, a gente chama ele de oitão. Mas não sei por que chama oitão, tá? Só sei que esse é o nome, ó. É oitão, tipo um oito grande. Oitão. Se alguém aí um dia descobrir por que se chama oitão, me avisa, por favor. Outro ponto, ó, trago também esse desenho porque eu quero mostrar pra vocês, esse aqui, ó. Olha, me pegou num close errado. Aqui, ó, esse aqui, ó, o beiral. Eu quero mostrar isso daqui, ó. Para quem não sabe o que é um beiral. O beiral é isso aqui, gente, ó. É a parte saliente de um telhado. Então, a sua casa, ela tá morrendo aqui e a gente puxa
A gente prolonga o telhado. Essa parte que eu prolongo do telhado, eu chamo isso de beiral. E para que serve o beiral? Ele serve não somente para proteger a minha janela de chuva, né? Caso a chuva venha aqui, ó, vai proteger a minha janela, principalmente do sol, ainda mais no Brasil, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil vocês vão ver que tem casas que tem um beiral muito grande, principalmente casas da época colonial, casas coloniais, né, da época de 50. Porque daí esse grande beiral cria uma varanda aqui embaixo, ao mesmo tempo que protege dos raios solares. Tá bom? Então isso que é um beiral. Existem normas que determinam o tamanho mínimo do beiral a partir daqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Hoje eu estou fazendo melequinhas aqui, ó. Isso. Aqui, opção de ponteiro, caneta. Essa largura, ó, a gente sempre vai contar a largura do beiral, né, o tamanho do beiral em horizontal, em projeção horizontal. Normalmente a gente trabalha aí com no mínimo 80 centímetros, tá? De beiral. Aí a gente consegue proteger legal da chuva e do sol, tá? Mas no mínimo 80. Beiral de 1 metro é um beiral muito legal, tá bom? Bom, vamos ver então aquelas partes que a gente acabou de ver nesse telhado do nosso exemplo, ó. Nesse telhado do nosso exemplo, a gente tem 2 cumeeiras. Como que eu sei, pessoal? Tá vendo que esses panos, ó, esse pano e esse pano se encontram nesta linha. Todo ponto em cima dessa linha azul está sobre a mesma altura, está à mesma altura. O mesmo vale para qualquer ponto que está nesta linha. Qualquer ponto que esteja nessa linha está à mesma altura. Então isso aí são 2 cumeeiras. Em seguida nós temos os espigões. Observe que agora eu tenho 4 espigões nesse meu telhado. Por quê? Esses espigões continuam sendo encontro entre planos no meu telhado. Mas cada pontinho desse que está em cima desta linha, em cima do espigão, está a uma altura diferente, tá? Então essa diferença aí da cumeira para o espigão. Nesse meu exemplo, tenho 4 espigões, 2 cumeeiras. Lembrando que os espigões também podem ser chamados de rincão, tá? Rincões. Por fim, nós temos 2 calhas, né? Se a gente olhar aqui, ó, de cor de rosa, a água desse meu telhado, ela pode escoar para cá, ela pode escoar para cá. Então a gente precisa de algo que colete essa água e joga fora. Outro ponto, não dá para vocês verem nessa imagem. Eu também preciso de calha em todo o perímetro. Todo o perímetro. Para quê, gente? Para que toda a água possa ser coletada por essas calhas e seja jogada de maneira uniforme, tanto em uma área permeável, quanto eu consiga canalizar esta água que eu coletei ali naquelas calhas e levar ela para um reservatório. Se eu não colocar a calha, o que vai acontecer? A água vai escoar, bonitinho, vai pingar no chão. Quando ela pinga no chão, ela espirra para todos os lados. Espirrando para todos os lados, você pode ter um sério problema de umidade na sua residência. Sabe quando a sua residência assim começa a ficar meio verde na parede? Começa a ficar verde, a sua porta, se ela for de madeira, a porta da lavanderia começa a estufar, começa a ficar tudo verde assim a sua parede, verde preta, sabe aquele bolor verde preto? Porque não colocou a calha. Porque a água está caindo do seu telhado, está batendo no chão e está espirrando na parede. Você vai perder, você vai ter que refazer a massa, você vai ter depois que passar a tinta novamente. Então a gente bota a calha, a gente coleta, descarrega. Tá? A não ser que este telhado ele seja tão longo que a água caia, né, passe assim pelo telhado e caia na grama, caia na área permeável e nessa área permeável ela não espirre na parede. Aí você não precisa pôr calha. Tá? Ou então você vai ter que pôr calha, não tem como. E tá caro o metro da calha, viu, galera? Olha, ficou caro, tá muito caro. Vamos falar agora dos elementos que constituem um telhado, pessoal. Via de regra, o seu telhado sempre será constituído desses 3 elementos. Cobertura, a estrutura do telhado, né, que normalmente são as tesouras, mais todos os caibros, né, todas as partes que vão receber as telhas, e a parte de captação de águas pluviais, a captação de água da chuva. Vamos ver cada um deles separadamente. Vamos começar pela estrutura de um telhado. Pode ficar aí no slide, produção, que esse é importante. Gente, a estrutura do telhado possui vários nomes.
várias partes do telhado, por cada uma dessas partes possui vários nomes, e esses nomes podem mudar de acordo com as regiões do Brasil. Contudo, entretanto, todavia, geralmente são esses nomes que nós encontramos. Então, olha só. Nós temos o capote. O que é o capote? O capote é aquela telha arredondada que faz as vezes de cumeira. Ele basicamente também faz a finalização do seu telhado, é como se fosse a chave do seu telhado. Em seguida, você tem as telhas. As telhas, que podem ser de diversos materiais, estão apoiadas nas ripas. As ripas são apoiadas nos caibros. Os caibros são apoiados nas terças, tá? É sempre assim, tá? Ó, telha na ripa, ripa no caibro, caibro na terça. Sempre, tá? Observa, ó, a telha aqui, olha a ripa apoiada no caibro e olha o caibro apoiado na terça, tá? Normalmente, para a gente fazer a terça ficar paradinha, deixa eu apagar aqui rapidão, ó. Para a gente fazer a terça ficar paradinha, venha ponteiro, aqui. A gente coloca isso aqui, ó. A gente coloca um calço ali na terça. Prega um calço ali do ladinho da terça para que a terça não se movimente, tá bom? Mas é sempre nessa ordem, ó. Telha, ripa, caibro e terça, tá bom? As terças, por suas vezes, elas estão apoiadas nesse aqui, ó, que a gente chama de banzo ou linha superior, ó. Banzo ou linha superior. Tudo que acontece para um lado do telhado acontece para o outro lado, tá bom? Os banzos, pessoal, ou as linhas superiores, elas estão conectadas, estruturadas através do pendural e estão conectadas entre si, ó o pendural aqui, ó, conectadas entre si pelas diagonais ou escórias, ó. Tá vendo? Então você tem o pendural, o banzo ou linha superior, a diagonal ou escora, e tudo isso está apoiado aqui embaixo, ó, no que a gente chama de banzo ou linha inferior. Atenção, o conjunto do pendural, banzo ou linha superior e inferior e das escoras, a gente chama isso de tesoura. A gente comumente chama isso de tesoura, tá? E a gente pega essa tesoura e fica repetindo ela várias vezes, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma tesoura, depois duas tesouras, a terceira tesoura, a quarta tesoura e assim sucessivamente. Essa estrutura do telhado normalmente é feita em madeira, tá? Madeira tratada. Por que precisa ser madeira tratada? Simplesmente por causa de um bichinho chamado cupim. Vocês acham que cupim não dá ruim? Gente, dá muito ruim. Muito ruim. Esses dias eu fui prestar socorro aí em uma residência, que o cara falou assim, eu tô vendo cupim na minha residência, Arquimedes, você pode dar uma olhada? Eu falei assim, dou sim, gente. Na hora que eu pedi para as pessoas levantarem o telhado, não tinha mais telhado. Não tinha mais essa estrutura. O cupim comeu todo. Tá? Existem madeiras próprias para que a gente possa fazer telhado, tesouras e todo o ripamento, porque senão você vai perder isso. Ok? Outra coisa, pode ser, pessoal, que aqui, ó, deixa eu apagar e desenhar mais bonitinho. Aqui. Tá, beleza. Pode ser que, bem nesse ponto, aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó, onde tem um encontro da escora com o banzo superior, você coloque, dependendo do tamanho dessa sua tesoura, mais uma ripinha, mais um pedaço de madeira ali que faça esse escoramento. Quando isso acontecer, esse pedaço aqui que a gente coloca, que faz o escoramento, ajuda a fazer o escoramento, a gente chama isso aqui de montante. Tá bom? Então tem como aparecer isso também. Para que a gente possa travar o banzo superior, ó, porque o banzo superior, ele pode acabar dançando, sambando, né? Então observe, ó, como é feito o corte nele. O corte nele é inclinado. Então tá aqui, ó, tá aqui o banzo inferior. O banzo inferior, ele vem e ele afunda um pouquinho assim, ó, no banzo inferior. E a gente ainda coloca aqui, ó, o frechal, que é para ajudar a prolongamento do nosso telhado, tá? Para que serve o frechal, que é essa grande viga de madeira? Para que a gente possa fazer o beiral da nossa residência. Bom, então também tem esta parte. Então basicamente essas são as partes que constituem o nosso telhado. Professor, eu tenho que decorar tudo? Não, mas
3 você precisa saber. Ripa, caibro, e terça. Por quê, professor? Porque lá na obra vão pedir para você orçar, cotar a ripa, o caibro e a terça. E você tem que saber qual vai em cima de qual, porque as distâncias entre eles são diferentes, tá? Normalmente, pessoal, aí a distância entre as ripas é basicamente 30 centímetros ou o tamanho que caiba certinho ali a sua telha, né? Porque você amarra a telha na ripa. Então você tem que fazer certinho ali as distribuições, então você vai ter que orçar isso tudo bonitinho. Então esses 3, ripa, caibro e terça, você tem que saber qual é a ordem e qual vai e o distanciamento. Lá no livro de vocês encontram essa informação, tá bom? Aqui, ó, o espaçamento entre as tesouras varia de 3 a 6 metros, ou seja, você pode repetir essa estrutura triangular de 3 a 6 metros. Vai depender aí do material que é feita a sua tesoura. As terças são dispostas a cada 1,60 m para telhas cerâmicas. Os caibros com espaçamento de 0,50 m e as ripas em torno de 0,30 m, né? Ó, como havia dito. Ó. Você vai colocar uma ripa distante da outra em aproximadamente 30 centímetros, né? Por quê? Para encaixar a telha. Já os caibros, por sua vez, estão separados a cada 50 centímetros e as terças estarão dispostas a cada 1,60 m, tá bom? Vamos falar agora da cobertura, pessoal. A cobertura é aquele conjunto ali de telhas que vai cobrir o seu telhado, tá? Sem cobertura, o seu telhado não é telhado, tá bom? As telhas devem garantir a proteção da edificação e vão evitar a infiltração, que é muito difícil, e também resistir às demais intempéries. Olha os tipos de telha que existem, pessoal. Nós temos telhas de madeira, temos as telhas cerâmicas, que são as mais comumente utilizadas, as telhas metálicas, usadas muito aí nas construções industriais, telhas de concreto, telhas de fibrocimento, tá? Embora existem outros tipos de telha, tem a telha de PVC, tem a telha de plástico, tem a telha de ardósia. E como que eu sei, pessoal, qual telha eu devo utilizar? Vai depender de alguns fatores. O primeiro fator é o fator climático. Então, quais são as intempéries que você precisa vencer? Ah, você precisa vencer a neve. Então, você vai precisar encontrar uma telha e cada telha tem uma inclinação mínima. Então, para a neve tem que ser a de ardósia. Por quê? Ela vai me permitir uma inclinação que a neve escoe. Ah, eu quero telha cerâmica. A telha cerâmica você pode inclinar ela entre 30% e 45%. Então, o tipo de telha que você vai escolher depende da intempérie que você quer vencer. E a inclinação dessa telha ela depende do material qual ela é feita. Então, por exemplo, enquanto as telhas cerâmicas e as telhas de concreto devem ter inclinações entre 30 e 40, 35% é uma inclinação legal, tá? As telhas metálicas, ou as de alumínio, como por exemplo a de alumínio, a de cobre, podem ter inclinação de 6%. Já as telhas do tipo de fibrocimento precisam ter uma inclinação já de 15%. Professor, o que acontece se eu der a inclinação menor que a inclinação mínima? A sua água não vai escoar. Ou seja, a sua água vai ficar parada em cima do seu telhado. E todos os problemas que isso podem acarretar. Tá? Então, atendam a inclinação mínima. Beleza? Professor, posso fazer mais que a mínima? Pode, mas a mínima você tem que servir. A mínima você tem que colocar. Tá bom? Isso vai influenciar, pessoal, a altura que vai ter, né? Quanto mais inclinado, mais alto vai ficar o seu telhado. Tá bom? Captação de águas pluviais. Gente, qual que é a estrutura que a gente precisa ter para captar a água da chuva e bem conduzi-la até o seu destino final? Ela vai ser formada pelo beiral, né? O beiral que a gente viu como o prolongamento lá do nosso telhado, as calhas, os dutos coletores e os rufos. Então, ó, no beiral, na ponta do beiral eu vou ter a calha. Então, a água escoou, entrou na calha. A calha vai entrar pelo ralo, vai ser conduzida aí por toda a tubulação de queda, vai passar pelo cotovelo, por joelhos, até que ela chega ou num tubo de queda que vai despejá-la para a área permeável, ou que vai levar esta água que foi captada para uma célula de reaproveitamento de água de chuva, tá bom? Já existem residências, né, com esse armazenamento que a gente daí usa esta água a água coletada da chuva para lavar calçada, para irrigar jardim, lavar o carro, dar descarga, tá? Também tem como jogar essa água na descarga. Então, muito útil, muito útil. Lá em cima,
quem vai nos auxiliar nesse processo de captação da água é o rufo. Então olha aqui, a gente tem um rufo, a gente tem um corte, né? Essa é a platibanda, ó. É aquela paredinha que eu subo, ó, para esconder o meu telhado, ó, para o meu telhado não ficar à mostra. Na ponta dessa minha platibanda, em toda a sua extensão, eu preciso pôr o rufo. O rufo é isso aqui, ó. Isso é o rufo, tá? Quando isso acontecer, a água vai passar e vai ser direcionada pelo rufo para a calha, lá em cima daquele telhado, tá? Gente, se você não coloca o rufo, sabe o que vai acontecer? Você pode correr o risco de perder aquela parede. E quando você passa assim na frente da casa, sabe quando você vê assim, ó, na ponta da parede? Pensa na parede. Que aqui começa a escorrer assim os negócios pretos. É porque aquela parede não tem rufo. Porque a água da chuva caiu na parede, a parede é reta, né? A sujeira fica toda aqui acumulada, né? Na hora que chove, essa água leva toda a sujeira assim para baixo e vai pintando, vai bordando ali a sua parede. Então, rufa, gente. É caro rufar? Sim, né? Tudo que é de metal triplicou, perdão, o preço. Tá muito caro fazer rufo? Tá, eu sei que tá, mas é essencial, viu? Não deixem de rufar as residências de vocês, de prover toda essa estrutura aí de captação de água, tá bom? Bom, agora para finalizar os nossos estudos, gente, eu quero falar com vocês sobre o dimensionamento e representação de telhados. Essa é uma das grandes dúvidas que a gente tem quando a gente vai fazer o projeto da cobertura. Há algum tempo atrás, né, quando a gente, acho que foi na unidade 2, fizeram uma pergunta assim durante a aula: professor, onde que eu demonstro o projeto de cobertura? Vamos lembrar o que é o projeto de cobertura? O projeto de cobertura é esse desenho que a gente faz visto de cima, que mostra as águas desse meu telhado, o sistema de calhas, onde estão as cumeiras, onde estão os espigões, de qual material ele é feito, né? Qual tipo de telha eu estou utilizando para fazer a telha de cobertura dessa minha residência. Então é nesse projeto, no projeto de cobertura. Via de regra, se a sua cobertura for simples, por exemplo, de 2 águas, de 1 água, a gente nem precisa fazer um projeto separado para cobertura, lembra? A gente representa isso direto no projeto de implantação. A gente pega o nosso terreno, coloca o telhado, divide ele no meio e fala assim, ó, água para cá, água para lá. Isso se torna o projeto de implantação e cobertura. Agora, se o seu telhado for complexo, lembra aquele telhado que a gente viu no nosso exemplo? Tinha 6 águas, 8 águas, já vi telhado aí com mais de 24 águas. Então você faz necessidade de você parar e fazer na prancheta um outro desenho. Aí você desenha só o telhado. Desenha só o telhado com todas essas coisinhas que a gente viu hoje, tá? Tem até projeto de telhado que posiciona, mostra para mim onde estão os ralos coletores das calhas, tá? Normalmente a gente pré-dimensiona em um ralo de diâmetro de 10 centímetros, tá? Normalmente costuma passar, dependendo da área aí do seu telhado. Então a gente indica tudo isso no projeto de cobertura. É um projeto obrigatório? Sim, se o seu telhado for complexo. Não, se o seu telhado for um telhado simples, tá? E na hora que a gente desenha, como que a gente obtém todas aquelas linhas, né? Como é que eu descobri qual era a melhor divisão do meu telhado? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então observe. Opa. Aqui. Vamos primeiro determinar a inclinação desse meu telhado. Como que a gente faz isso, gente? A inclinação do nosso telhado, ela é determinada dessa maneira, ó. É a altura máxima desse meu telhado dividido pela metade do vão, que eu estou representando aqui pela letra V, tá? É sempre assim que eu dou a inclinação do meu telhado. Então, olha lá. Se eu tenho uma altura, eu tenho um vão total de 8 metros, e eu quero que meu telhado tenha 2 metros de altura, qual que será a inclinação deste telhado? Como que eu faço isso? Ó, invoco a minha equação. Ó. Inclinação é a altura dividido pela metade do meu vão, que eu estou representando pela letra Vzinho. Observe que o meu Vzinho é só metade do vão total. A gente chama, ó, daqui até aqui, a gente chama isso de vão total. É a distância total que eu estou querendo cobrir. Mas para a gente calcular a inclinação do telhado, a gente só usa esse Vzinho aqui, ó, a gente usa metade dessa distância. Então, se nesse meu exemplo eu tenho um vão total de 8 metros, aqui no lugar do V eu coloco metade disso, 4 metros. Não pode se esquecer disso, tá? Não coloca o 8 ali que vai dar errado. Tem que ser 4 metros. Então a gente faz assim, né? Ó, 2 dividido por 4, isso dá 0,5. Ou, se a gente multiplicar isso aqui por 100, nosso telhado tem 50% de inclinação. Terá 50% de inclinação.
Que tipo de telha eu posso usar? Ah, eu posso usar telha cerâmica, posso usar telha de ardósia, posso usar telha de concreto, porque esses tipos de telha me exigem, no mínimo, de 30% a 40% de inclinação, tá bom? Normalmente, o que a gente faz? A gente não começa com essa altura aqui. A gente faz o processo reverso disso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha borracha. A gente faz o inverso, né? Ó, a gente sabe que a gente vai ter que vencer 4 metros. E a gente determina, eu vou usar a telha cerâmica. Se eu vou usar a telha cerâmica, então aqui no lugar do I, eu vou colocar lá 35%. Ou melhor dizendo, 0,35. E daí eu descubro a altura que vai ter esse meu telhado, tá? Normalmente é assim que a gente faz. A partir da telha determina a inclinação, sei a quantidade de metros que eu preciso cobrir, consigo determinar a altura desse meu telhado. Porque daí, pessoal, eu consigo, caso eu queira, por exemplo, colocar platibanda. Sei quantos metros de platibanda eu tenho que subir para esconder esse meu telhado. Beleza? E vamos desenhar esse telhado agora. Eu tenho que chegar, ó, nesse desenho. Como é que eu vou fazer para este telhado em L chegar nesse desenho? Simples. Quando você tiver alguns telhados como esse que são mais complexos, o primeiro passo que você vai tomar é esse aqui, ó. Você vai dividir esses retângulos. Você consegue visualizar que isso aqui, ó, é um retângulo. E esse aqui também é um retângulo. Consegue visualizar? Você vai dividir ele exatamente ao meio. E é isso que está indicando aí as suas linhas tracejadas, tá? O meio desses segmentos, exatamente o meio. Em seguida, o que você faz? Você pega o esquadro de 45 graus, ou lá no AutoCAD você faz a linha de 45 graus e faz todos esses vértices. A partir deles, você traça uma linha de 45 graus até que essa linha de 45 graus encontre a linha pontilhada. E olha só, por que essa minha linha não parou aqui? Porque eu sempre vou buscar a linha que para exatamente no meio do meu telhado. Por isso que eu não parei aqui, ó. Senão eu teria que fazer um telhado assim, ó. É feio, primeiro que é feio, tá? Segundo, porque eu sempre preciso buscar as linhas centrais mesmo. Por isso que aqui naquele caso eu não parei na primeira linha tracejada que eu fiz, tudo bem? Ó, de novo, ó, observe que a partir dos vértices desse meu telhado, eu joguei uma linha de 45 graus que encontrou a linha tracejada bem ao meio. Em seguida, o que você vai fazer? Isso aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, eu preciso fazer uma conexão, né, ó? As linhas que estiverem sem conexão, você conecta. Também com 45 graus, tá? Todas as linhas eu estou trabalhando com 45 graus. Professor, por que eu trabalho com 45 graus? Primeiramente, porque isso ajuda uma distribuição mais harmônica das suas telhas na hora de construir, fica mais fácil, tá? Então, basicamente, ó, de novo, linhas tracejadas a partir dos meios. Em seguida, a partir dos vértices, linhas de 45 graus que encontram as linhas tracejadas. Em seguida, faço o encontro das linhas que estão soltas. E, por fim, conecto as linhas os pontos que estão exatamente sobre as linhas tracejadas. Tá vendo, ó? Fiz seguir aqueles pontos. Tá vendo, ó? Os pontos que estavam ali sobre a linha tracejada, eu encontrei eles. Tracei uma linha contínua. E vou lá. Tá pronto o meu telhado. Tá? Depois é claro que você vem, né, ó, e você lá no projeto coloca, ó, isso aqui cai para, essa água é para cá, esta água é para cá, esta água é para cá, esta água é para cá, para cá, para cá. E daí você identifica, isso aqui é minha cumeira, esse aqui é meu espigão, isso aqui é a minha calha. Tá vendo? Então aí você, a partir desse desenho, termina de denominar o que é preciso ser denominado. Queridas e queridos, muito obrigada por mais uma aula. Espero que vocês estejam bem. Não deixe de fazer a nossa atividade de estudos e eu espero vocês, uma vez mais, no nosso bate-horário, nosso bate-canal na semana que vem. Tudo bem? Um forte beijo, fiquem bem e até lá.